paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional, onde vamos meditar na palavra do Senhor, onde vamos entrar em comunhão com o nosso Deus, nosso amado Deus, o nosso Pai que nos sustenta, guarda, protege, liberta, que já nos elegeu desde antes da fundação do mundo. E nós temos que saber que esse nosso Pai, Ele é um Deus e Ele faz o impossível acontecer em nossas vidas. Esse é um Deus das causas impossíveis. E nós podemos ler hoje em Mateus, no capítulo 19, no versículo 26. Jesus, fitando o olhar neles, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Queridos, todos nós, em alguns momentos da nossa vida, já passamos por situações difíceis. Nós nos deparamos com situações que parecem impossíveis de realizar. Mas nós temos que entender, para Deus não há impossíveis. O homem é um ser contingente, limitado, esbarra-se uma ou outra vez com impossibilidades intransponíveis. Deus não é assim. Ele pode tudo quanto Ele quer. Nossas causas perdidas podem ser vitoriosas quando nós as colocamos em Suas mãos. Queridos, nossos sonhos, mesmo que eles estejam sepultados, já numa cova de impossibilidades, eles podem tornar-se realidade, sim, quando nós colocamos nas mãos de Deus. Porque Deus levanta o caído, ergue do pó o desvalido e faz com que a mulher estéril seja mãe de muitos filhos. Não desista, meu querido, quando você tem algo difícil. Não desista de esperar pela intervenção divina em sua vida, nessa situação que você está passando. Os seus impossíveis, tenha certeza, podem tornar-se realidade mediante o agir soberano do nosso Deus, o agir sobrenatural do nosso Deus. Meus queridos, e nós precisamos tomar posse dessa verdade. Para Deus não há impossíveis. Deus não se contenta somente quando nós entendemos a ideia de que nada é impossível para o Senhor. Não é só entender aqui, é pôr em prática na nossa vida. Ele deseja que nós tenhamos essa maravilhosa alegria de experimentar essa realidade no nosso dia a dia, quando surgem situações que são difíceis. E mesmo por vezes nós passamos por um período angustiante. E às vezes é nesse processo entre a promessa e a provisão em que nós nos levamos por uma situação difícil para além da fronteira do que nós pensamos e podemos acreditar. E Deus nos leva nessa condição, tornando aquilo que para nós é impossível, possível de ser realizado, assim como Ele fez com Abraão, como Ele fez com Sara. E nós podemos ler isso em Gênesis, no capítulo 17. No versículo 1 diz assim: o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará nesse tempo determinado, no ano seguinte. A promessa de Deus era plena, mas Sara já estava avançada de idade. Como é que ela poderia ver os seus dias férteis já tinham encerrado? O pai e a mãe dessa criança já tinham sido escolhidos por Deus, já tinha até nome e já tinha o tempo do nascimento definido. E aí nós vemos no 22, quando diz assim: e acabou de falar ele com Abraão e subiu Deus de volta. E aí nós vemos ele ainda Abraão
adentrou na tenda com seus olhos olhando para lá e para cá no chão e a sua mente divagando a quilômetros de distância. Respirava ofegante e Saraí já estava ali naquele lugar, estava consertando um manto. Ela observava o seu esposo enquanto ele caminhava de um lado para o outro dentro da tenda, até que ela deixou cair as almofadas. Suspirando, ela pediu: o Senhor falou contigo de novo, não foi? E naquele momento houve uma pausa. E Abrão respondeu: sim. Costumava sempre levar um tempo até que Abraão pudesse falar sobre esses encontros sobrenaturais que ele tinha com Deus. Então Saraí se levantou ali do lugar de costura para que ela pudesse ver melhor. E outra lembrança do seu corpo envelhecido, já enfraquecida. E agora suas mãos estavam tremendo. Ela as abaixou então de volta no seu colo e perguntou para o seu esposo: mas o que o Senhor lhe falou? Ismael. O nome atravessou Saraí como uma flecha. Então ela olhou pela aba da tenda e viu Agar entregar ao seu filho suprimentos para carregar ao fogo para cozinhar. Este menino já tinha 13 anos, porque ali ela já tinha entregue a sua serva para que Abraão tivesse um filho com ela. E começava esse menino já a ter aparência de homem. E ele era o deleite do seu pai, carne da sua carne. Mas não era o deleite dela, não era filho dela. Mas o Senhor tinha prometido para Abraão uma descendência. E diante dessa profunda e desconcertante tristeza, pois ele o tinha dado para Agar, a sua criada, e então ela pensou: como o Senhor vai fazer acontecer? E ela olhou para Abraão, e como ele acabara de lhe chamar: sim, eu lhe chamei Sara. O Senhor mudou o seu nome. E assim o Senhor mudou o meu nome. O meu nome passará a ser chamado Abraão. E o Senhor falou: o seu coração será pleno e cheio de esperança. E você não é meramente uma princesa, você será mãe de reis. Sara estava tão desconcertada, ela estava apenas observando o seu esposo. As palavras do seu esposo não faziam significado nenhum para ela. Uma mãe de reis, uma mulher estéril. Mas o Senhor disse: eu a abençoarei, e mais do que isso, eu lhe darei um filho. Eu vou abençoá-la e vou torná-la mãe de nações. Reis de povos procederão dela. Sara, seria isto que ia acontecer com Sara? Deus estava dizendo que daria a ela um filho. E através deste filho, nações. Sara cambaleou. Achou que estava tudo errado. Ela até se estabilizou ali com a mão. Botou na sua boca algo, porque ela estava de boca aberta. Lágrimas corriam no seu rosto. Sofrimento, esperança, confusão agitaram ela por dentro. Uma criança, pensava ela. Ela já tinha tentado tanto e não conseguiu. E por isso ela tentou enterrar esse desejo. E muito tempo ela ficou conformada com essa ideia de não ter filhos.
Mas agora, diante dessa palavra que o Senhor lançara sobre a vida dos dois, ela tinha que ressuscitar esse sonho, mas ela tinha medo. Ela tinha medo, pois ela já tinha 90 anos. O seu período fértil já tinha encerrado. E ela pensava, como isso será possível? Como o Senhor vai fazer isso? Talvez diante da situação que você está vivendo, você e seu marido já tiveram uma conversa dessas, ou lá no seu emprego, ou lá na sua igreja, e você talvez está pensando a mesma coisa. Como isso será possível? Como o Senhor vai fazer isso? Como o Senhor vai proceder este milagre num corpo estéril, avançado de idade? Certamente você está pensando isso. Muitas vezes eu também pensei isso. Quando o Senhor fala, muitas vezes é difícil de nós assimilarmos. E nós muitas vezes duvidamos daquilo que Deus prometeu para nós. E nós vemos que essa dor de ter uma família completa atravessou o coração de Sara. Mas Deus tinha dito, não, pois de fato Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamará Isaque. Isaque? Seu desejo agora tinha um nome. Seu sonho tinha um nome. Seu projeto tinha um nome. E Sara riu-se. Sara riu-se, mas ela ainda tinha voz para falar. Sim, porque toda essa ideia parece tão absurda que eu ri. Para mim mesmo, disse ela. Mas eu não, marido, eu tenho 90 anos de idade. Como assim isso vai acontecer? E Sara começa a chorar. Meu corpo não é mais apto para ter filhos. Meu tempo passou, meu período fértil passou. Como é que isso vai acontecer? E eu imagino nessa história que eu estou aqui elaborando, que Abraão caminhou até ela e a envolveu em seus braços e disse: eu sei, Sara, nós somos impotentes para termos filhos, agora nessa idade avançada, mais do que nunca. Mas nós aprendemos algo nesse tempo que nós passamos, é que a nossa esperança não descansa. Essa esperança não descansa no nosso poder de fazer alguma coisa, mas a nossa esperança descansa no poder do Senhor. E para o Senhor não há nada impossível. Ele é o Deus das causas impossíveis. Toda a nossa vida foi construída em cima do que Ele prometeu. E a vida dos nossos descendentes deve ser construída igualmente nas promessas dele, por gerações e gerações, pois eles ocuparão essa terra. Sua sobrevivência dependerá de confiarem nas promessas do Senhor e não em seu próprio poder, e não na força do seu braço. Deveríamos realmente estar surpresos que o primeiro descendente que o Senhor nos dá seja uma lembrança disso, disse ele. E Sara inclinou-se até o seu marido. E ele lhe diz: tu és minha preciosa esposa. O nosso Isaque sempre nos lembrará e lembrará a muitos depois de nós que o Senhor nos faz rir do impossível. Mas a nossa fé é fortalecida no Senhor.
E aqui nós vemos que o Senhor transformou toda a situação, transformou todo aquele impossível em possível, e Ele inclusive mudou o nome deles, e aquilo que Ele prometeu se cumpriu na vida deles, mesmo estando diante de uma situação impossíveis. Por isso, meus irmãos, há tempos em que Deus designa nossas circunstâncias de uma maneira que, no nosso ponto de vista humano, as promessas dele são impossíveis de se cumprir. Nós ficamos como Sara, cambaleando, duvidando, caminhando de um lado para o outro sem entender o que Deus disse. E é nesse ponto nós achamos que essas promessas quase que são inacreditáveis, assim como foi com Abraão, como fosse somente uma historinha e que era impossível de acontecer. Deus tem exposto os limites da nossa fé, e essa fé Ele quer expandir, Ele quer aumentar, para que eu e você possamos viver o nosso sonho realizado, para que eu e você possamos viver o sobrenatural, que já é realidade no céu, no mundo espiritual. Aleluia! Como esses dois aprenderam uma vida a depender de Deus, eu e você precisamos aprender a descansar nas promessas de Deus. E isso muitas vezes é aprendido durante uma prova severa, no dia a dia de lutar contra a incredulidade. São estações que nós passamos, às vezes longas estações, quando tudo depende unicamente de crer que Deus vivifica os mortos e os chama à existência, as coisas que não existem. E nós não temos rede de segurança a não ser crer na palavra de Deus. Então, meu querido, minha querida, se hoje você está passando por essa estação, por mais difícil que ela pareça na tua vida, aos teus olhos, Deus será incrivelmente bondoso com você. Aleluia! Porque é nos invernos mais rigorosos como esse que você está passando que nós realmente aprendemos que nada é demasiadamente difícil para o nosso Senhor. E a alegria em Deus, que isso resulta, faz com que qualquer agonia que nós tenhamos suportado, que nós tenhamos passado, seja digna de comparação diante daquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. Abraão e Sara fortaleceram-se em sua fé, porque o Senhor os levou a crer que muito mais do que eles pensavam era possível de acontecer. E para o bem da nossa alegria, Ele faz o mesmo por você e por mim. Ele hoje está querendo nos levar a crer que Ele pode fazer demasiadamente mais, infinitamente melhor do que eu e você possamos imaginar. Deus quer realizar maravilhas e procura pessoas que acreditam no seu poder infinito, extraordinário e sobrenatural. E é com você que Deus está falando hoje. Ele faz o mesmo acontecer. Esse teu sonho que você já enterrou, Deus vai ressuscitar, porque Ele quer realizar, Ele quer operar milagres na tua vida, meu irmão, minha irmã. Entrega nas mãos do Senhor e comece a ver pelos olhos da fé o teu milagre chegando à tua porta. Deus é fiel para realizar aquilo que está guardado lá no teu coração e você achava que já não tinha mais como acontecer.
Hoje Deus está trazendo à existência coisas que você achava impossível. Sonhos, projetos, planos com a tua família, com o teu lar, com o teu ministério. Deus está reavivando a sua obra. Deus está reavivando o seu lar. Deus está reavivando a tua comunhão com Ele. Hoje é o dia em que a mão do Senhor entrará em providência sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre todas as áreas que você tem clamado. Você precisa olhar para os céus e saber que é de lá que vem a tua resposta. Não é com a possibilidade do teu poder, mas é com a possibilidade do poder do Deus vivo, soberano e todo-poderoso, o nosso Deus das causas impossíveis. Deus abençoe você, em nome de Jesus.